Olá, pessoal! Hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo de relações ecológicas. Falaremos sobre os tipos de relações desarmônicas. O primeiro deles é parasitismo, que ocorre entre espécies diferentes, onde nós temos uma relação entre hospedeiro e parasita, onde esse parasita ele vai se alimentar do hospedeiro, causando prejuízo para ele, pois nós estamos falando de relações desarmônicas, onde um dos seres vivos eles saem prejudicados. Nós temos aí o exemplo da tênia, conhecida como solitária. Ela vive em intestino de mamíferos, onde vai se alimentar, causando um prejuízo nutricional para esse hospedeiro. Os parasitas, eles podem ser divididos em endoparasitas, quando eles vivem dentro do hospedeiro, e ectoparasitas, quando eles vivem fora do hospedeiro. De endoparasitas, tem aí o exemplo da tênia e também da Ascaris lumbricoides, conhecida como lombriga. Os ectoparasitas, nós podemos citar o carrapato e a pulga, pois eles vivem fora do hospedeiro. Então, novamente, os parasitas são divididos em endoparasitas, quando vivem dentro do hospedeiro, como a lombriga e a tênia. Os ectoparasitas, eles vivem fora dos hospedeiros, como o carrapato e as pulgas. Outros dois tipos de relação desarmônica é o predatismo e o canibalismo. O predatismo também é um tipo de relação de alimentação entre o ser vivo de uma espécie e o ser vivo de outra espécie. Porém, esse malefício, esse prejuízo que vai trazer é a morte do ser vivo. Tem aí o exemplo entre os leões e a zebra, onde os leões eles se alimentam da zebra, tá? E o exemplo também das aves de rapina e os peixes. Já o canibalismo são tipos de relações desarmônicas que ocorrem entre mesma espécie, tá? Essa é a principal diferença entre o predatismo e o canibalismo. Predatismo ocorre entre espécies diferentes e o canibalismo é quando os seres vivos de uma mesma espécie se alimentam entre si. E nós temos aí o exemplo do louva-a-Deus, que após a reprodução, a fêmea ela se alimenta do macho. E também o exemplo das viúvas negras, das aranhas viúvas negras. A competição é um tipo de relação onde o próprio nome já diz, os seres vivos eles vão competir por algo. E esse algo pode ser a fêmea de uma espécie e também pode ser território. No caso das plantas pode ser alimentação, nutrientes, luz. E essa relação ela pode ser de dois tipos. A intraespecífica, que é a competição entre seres vivos de uma mesma espécie, como por exemplo os leões, que competem tanto por alimento como por território e também pela fêmea. E nós temos a competição interespecífica, que é entre seres vivos de espécies diferentes, como por exemplo as ervas daninhas e vários outros tipos de plantas, onde essas ervas elas vão competir com as plantas por água, luminosidades e também nutrientes do solo, causando prejuízo a outras plantas, pois elas vão tirar o nutriente do solo e deixar a planta prejudicada. Então, para a gente revisar as relações que nós já estudamos, temos aí essa tabela com os tipos de relações e nós vamos classificar, tá? Com o tipo e se ela há prejuízo ou benefício entre as espécies. O
O mutualismo, nós vimos que é um tipo de relação harmônica, ou seja, os envolvidos são beneficiados, ok? Como é um tipo de relação harmônica, há o benefício entre ambas as espécies. A protocooperação, da mesma forma, há o benefício entre ambas as espécies. Então, qual é a diferença que nós vimos na aula passada entre mutualismo e cooperação? É que no mutualismo, a associação entre as espécies não permite que elas se separem, ou seja, quando elas se separam, há a morte do organismo. Por exemplo, os líquens, que é uma associação entre as algas e os fungos. Se eles se separarem, eles acabam morrendo. Já a protocooperação, os seres vivos eles podem sim se separar. A sociedade também é um tipo de relação harmônica onde há benefício entre as espécies. Só que a diferença entre as outras duas que já vimos é que ocorre entre seres vivos de uma mesma espécie. Por exemplo, a sociedade das abelhas, das formigas, dos cupins, tá? E uma característica específica da sociedade é que há a divisão do trabalho entre os seres vivos. Na colônia, que também é uma relação harmônica, onde há benefício entre todas as espécies, entre todos os seres vivos, né? Ocorre entre indivíduos também de uma mesma espécie. Então, qual é a diferença entre colônia e sociedade, se ambas são entre organismos de uma mesma espécie? É que na colônia, os seres vivos eles são ligados fisicamente, como por exemplo os corais, tá? Eles são ligados fisicamente. Na sociedade não, né? As formigas elas vivem separadas. O inquilinismo e o comensalismo, como vimos, são dois tipos de relações harmônicas onde um organismo ele sai beneficiado e o outro organismo ele nem sai beneficiado e nem prejudicado. A diferença entre essas duas relações é que no inquilinismo, um ser vivo ele vai servir de abrigo para o outro, e no comensalismo ele vai servir de transporte para o outro. O parasitismo é um tipo de relação desarmônica, e como ela é desarmônica, logicamente, um ser vivo vai sair beneficiado e o outro vai sair prejudicado. O predatismo, da mesma forma. Então, qual é a diferença entre eles, né? No parasitismo, como a gente viu, é uma relação entre hospedeiro e parasita, onde esse parasita ele pode viver dentro do hospedeiro, como é o caso dos endoparasitas, ou viver sobre o hospedeiro, né, fora dele, como os ectoparasitas. Não necessariamente causa a morte do hospedeiro, mas no predatismo sim, né? É uma relação onde um ser vivo ele vai se alimentar do outro, causando a morte dele, tá? No canibalismo, também é uma relação desarmônica, onde há prejuízo para uma das espécies, para um dos indivíduos, porém ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie. A competição, né, onde um dos seres vivos também vai sair prejudicado, pode ser de dois tipos, né? A competição entre seres vivos de uma mesma espécie e competição entre seres vivos de espécie diferente, onde eles vão competir por território, pela fêmea, né, no caso da competição entre machos, e por alimentação. Assim, terminamos o nosso conteúdo sobre relações ecológicas. Então, fiquem ligados no sistema da escola que estarei enviando atividades sobre essas aulas, ok? Até mais, pessoal!